Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de termodinâmica da nossa série Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 5, Propriedades Termodinâmicas, parte 4, onde nós estaremos falando especificamente da energia interna e da entalpia, que são propriedades bastante comuns dentro da termodinâmica. Uma breve apresentação: sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá. Sou formado desde 2005, 11 anos de carreira. Mais detalhes lá no LinkedIn do que a gente já fez aí e tem feito nos últimos anos. Contato engenharia e companhia 2016@gmail.com. Você pode estar mandando e-mail que a gente responde à medida do possível, né? Às vezes as pessoas perguntam alguma coisa que a gente não sabe, né? Felizmente a gente não consegue ajudar, mas no geral a gente consegue. Você pode deixar suas mensagens aqui também no YouTube, deixar seus comentários, que são todos bem-vindos. No Facebook, a gente tem uma página, Engenharia e Companhia, Engenharia CIA, onde a gente divulga todo o trabalho que a gente desenvolve aqui. E também tem um grupo lá que o objetivo principal é a interação, né, que a gente venha trocar informações aí entre as pessoas e principalmente a gente está divulgando aí, tem também a compartilhamento de material técnico. Você pode ser um patrocinador do nosso canal, né? Se você gostar, você pode compartilhar o vídeo, você pode dar um joinha, e também você pode estar nos ajudando comprando na nossa loja, né? Então, desde já agradeço a todos aí que estão comprando, que estão ajudando a gente. Se você não conhece, entra no www.magazinevocê.com.br/magazine Engenharia e Companhia. É tudo garantido pelo Magazine Luiza, a gente é um divulgador na verdade. A diferença é que vai estar ajudando, a gente vai estar ganhando alguma coisinha e vai estar ajudando a gente a manter o canal de forma gratuita aí para quem quiser assistir, né? Então, se você for gostar do nosso canal e for comprar alguma coisa, né, dá uma preferência para a gente aí. Bom, essa é a aula 5, propriedades termodinâmicas, a parte 4, energia interna e entalpia, a gente acaba, né, agora a parte de propriedades termodinâmicas aí. Bom, energia interna. Um sistema termodinâmico ele envolve três formas de energia. Uma energia na forma cinética ou de velocidades, a energia potencial ou de posição e a energia térmica ou relacionada à temperatura. Bom, nós vimos lá na mecânica dos fluidos que a gente viu o sistema como três formas de energias também, só que lá era energia cinética, potencial e energia de pressão. Aqui a parte de pressão ela vai estar interna, vai estar junto, digamos assim, vai ser composta, né? A que a gente vai chamar de entalpia, vai ser uma parte que é energia interna e uma parte que vai ser a pressão, vai estar ali envolvida. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Bom, energia interna seja o sistema. Então vamos imaginar esse sistema. Então aqui é uma tubulação, aonde eu tenho uma determinada pressão, uma determinada temperatura e o escoamento de um fluido nessa tubulação. E o centro dele está posicionado a uma determinada distância do nosso PHR, que é o plano horizontal de referência. E nesse caso a distância entre o plano horizontal de referência e a posição que eu estou no centro do meu tubo é justamente a distância z. Aqui na termodinâmica é semelhante lá na mecânica dos fluidos em termos de equação de energia. A única diferença é que aqui a gente faz uma conotação para a questão do calor, que que aqui é bastante importante na maioria dos casos. E lá na mecânica dos fluidos a gente despreza, digamos assim, a transferência de calor. Bom, a gente tem um determinado volume, a gente tem uma determinada massa, e aí a energia cinética desse sistema vai estar relacionada com meio vezes a massa do meu sistema, que está todo nesse meu volume aí, que a gente chama de volume de controle, que é o nosso sistema, vezes a velocidade ao quadrado. Já a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a cota Z, que não mudou nada lá. Se você assistir o vídeo aí do começo, lá do que a gente colocou aqui, do ensino médio, lá do telecurso profissionalizante, você vai ver que é exatamente a mesma forma, não mudou nada, né? Então, até aqui não tem novidade. Se a gente admitir que o sistema recebe calor sem que se altere a energia cinética ou a energia potencial, o que vai acontecer? Uma outra energia tem que estar relacionada com essa troca de calor. Então ela tem que estar relacionada com essa troca de calor e tem que ser alterada, né? Então o meu sistema está recebendo calor, e
a energia cinética e potencial não está se alterando, alguma outra energia tem que ser alterada. É exatamente essa outra energia ligada à questão da transferência de calor, né, seja recebendo ou cessão de calor, é chamada de energia interna. Então essa energia interna, a gente discutiu também referente lá à definição de temperatura, que está ligada com a movimentação das partículas dentro do meu sistema, né? Então eu tenho lá um líquido e eu tenho as moléculas se mexendo, né, se movendo, e à medida, quanto mais energia eu tenho, maior a medida de temperatura que eu tenho, mais caótico, mais doidão vai ficar o movimento dessas moléculas. No gás, então, piorou, né? Fica mais, que eles estão muito mais soltos. Então, a energia interna é isso, é a energia relacionada com a questão de variação de temperatura. A energia interna, ela também, assim como na entropia, ela não tem um valor absoluto. Ela não tem um valor. Então eu vou ter que fazer da mesma forma que eu fiz a entropia, determinar qual vai ser a minha referência. Então lá na entropia a gente fez a referência em um atm de pressão e a temperatura a 0 graus, que seria a iminência do ter a geração da solidificação da água, no caso, né, falando da água especificamente, onde eu passo a ter a solidificação da água, né? Então essa é a referência. Aqui também, na energia interna, também vai ter essa referência, vai ter esse ponto chamado estado padrão. O que é o estado padrão? No caso da água, é também o mesmo estado padrão lá da entropia, que é a temperatura 0 graus, 0 grau, e a pressão a 1 atm. No caso, a energia interna, ela vai ser definida, portanto, por U maiúsculo, que é a energia interna total, é a massa vezes a energia interna específica. Então eu tenho aqui o U maiúsculo, energia interna total, em kJ, se for no sistema internacional, ou quilocaloria, ou em função, pode ser qualquer outra unidade de calor. Eu tenho a massa do sistema em quilo, né, que é a mais usada, tanto no sistema britânico também. E tem a energia interna específica, que é em kJ por quilo, quilocaloria por quilo, ou pode ser uma outra unidade também relacionada a essa unidade, relacionada com o quilo. Bom, a energia, cada substância, ela vai ter um estado de referência. Para a água, vai ser pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus. Ponto. E isso vai ser a minha energia interna igual a zero. Né? Então, essa é a minha referência. Então, se eu tiver energia interna menor do que zero, eu estou na situação onde que a água, na pressão atmosférica, eu estou com água sólida, tenho gelo. Se eu tiver acima de um determinado patamar, eu vou estar com gasoso. Né? Então, também tem aquela escala semelhante à escala de entropia que a gente falou. Bom, entalpia. A entalpia, ela é definida, poderia entrar, encher linguiça aqui, mas, sendo direto ao ponto, a entalpia nada mais é do que a definida como U mais PV, onde H é a entalpia em joule no sistema internacional, ou quilojoule, porque é o mais utilizado, porque o joule é pequenininho, pode ser o quilocaloria também, né? Pode ser qualquer outra unidade de calor. O U, que é a energia interna, também joule no sistema internacional, ou kilojoule, ou quilocaloria, ou BTU, poderia ser todos esses. Pressão em Pascal, no sistema internacional, pode também ser quilopascal. A gente só tem que tomar cuidado, né, nas grandezas, para quando eu tiver os multiplicadores, seja quilo, seja mega, enfim, eu tenho que estar bem ciente se estão todos com unidades coerentes. Né? Isso a gente sempre tem falado, a gente vai chamar atenção isso quando a gente for resolver os exercícios. E o volume em metro cúbico no sistema internacional. Bom, e a entalpia específica? No caso aqui a gente vai estar utilizando mais a entalpia específica. A entalpia específica, tudo que é minúsculo é específico, lembrando aqui, exceto do P, que pressão não tem pressão específica, né? Mas o símbolo de pressão é P minúsculo. Então a entalpia específica, o Hzinho minúsculo, é igual a energia interna específica mais
a pressão vezes o volume específico. Então vai ficar a entalpia em joule por quilo ou quilojoule por quilo. A entalpia, a energia interna específica em joule por quilo no sistema internacional, quilojoule, né? Tem que olhar sempre aqui. Em termodinâmica é mais crítico ainda essa questão de unidade, tem que ficar bastante esperto. A pressão em pascal, quilopascal, megapascal, aí vai depender, né, do tamanho dela. O volume específico em metro cúbico por quilo no sistema internacional. Bom, a entalpia da água no estado líquido para baixos valores de pressão é aproximadamente igual à sua temperatura na escala Celsius. O que quer dizer isso? Digamos que nós temos água a 30 graus Celsius, né, de temperatura. A pressão, sei lá, 1 bar e meio. A pressão é tão baixa que a variação da entalpia é pequena. Então, nessa questão que eu coloquei de 30 graus, o valor numérico da entalpia, que seria também na escala de energia ali de joule por quilo, vai ser justamente o valor de 60 e de 30 graus, como de 30 mais a unidade. É só uma referência, né? Então, por que ele fala isso? Porque no caso das tabelas, a gente não são tabelados, porque a variação é tão pequena que basicamente se pega o valor da temperatura como referência, né? Então, se você não tiver a tabela para líquido subresfriado, né, para abaixo da temperatura onde eu só tenho líquido, aí você pega o valor numérico aí da escala Celsius. Então, né, como a gente falou, a maioria das tabelas não apresenta os valores para entalpia no líquido subresfriado. Então, antes da gente ir para o final, é isso. Entalpia é só isso, sem frescura, sem complicar. Entalpia é definido como a somatória da energia interna mais a multiplicação da pressão vezes o volume. Se for entalpia específica, vai ser a energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico. É só isso. Não tem mais nada do que inventar. Fazendo um paralelo com a mecânica dos fluidos, lá como a questão da temperatura não era importante, digamos assim, né, a troca de calor não era importante, ou pelo menos nós desprezávamos, nem sempre você pode desprezar, mas lá na maioria dos casos a gente desprezava, o que acontece? A gente trabalhava lá com a energia de pressão. Lá na formulinha da equação da energia era a pressão dividida por gama. Ponto. Só isso, não tem mais nada a conversar. Agora, aqui como é importante a questão da energia troca térmica, então ao invés de eu trabalhar com energia interna e trabalhar com pressão, eu juntei, né? Juntaram tudo isso numa propriedade só que é dado o nome de entalpia. Então, se é a primeira vez que você vem estudar termodinâmica, entalpia é isso, não tem mais nada do que isso. É só a soma. Por que foi feito isso? Porque é mais conveniente, porque é mais fácil para deixar o negócio mais tranquilo. Só que em compensação acaba gerando um outro conceito que a gente tem que entender. Mas basicamente é isso. O que é entalpia? A entalpia é a somatória da energia interna mais da multiplicação da pressão vezes o volume. Ponto. É só isso, sem mais frescura. A entalpia também, ela é uma propriedade de estado, assim como é a entropia. Então é isso que a gente vai tabelar, é isso que a gente pega em tabelas ou pega no diagrama de Mollier, os valores da entalpia e entropia, e a gente tabela isso ou coloca isso no gráfico e a gente obtém os valores, né, de acordo com a situação, e a gente vai fazer o exercício e vão ver que é bem tranquilo. Bom, pessoal, a gente chegou ao final dessa aula e fui bem direto nessa aula, sem muita frescura. A gente está trabalhando com o livro do Termodinâmica do Gilberto Ieno, Luiz Negro, que para essa primeira parte, da parte de vapor, é um livro legal. A parte já dos circuitos de circuito diesel, circuito Otto, o circuito a gás, o Brighton, não tem nesse livro, né? Então a gente vai buscar outro livro para quando for falar desse assunto, mas no geral ele é bem prático. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo. Se gostou, dê um joinha. E não esquece, se for comprar alguma coisa, ajuda a gente aí, compra lá na nossa loja, beleza? Obrigado a todos aí, um abraço e até a próxima.